Estamos recebendo aqui o pastor Marco Murta. Bem, filho, pastor, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com você. Prazer, uma alegria te receber Prazer aqui. me dirigir também. Ó, É isso aí, fica à vontade. Da TV Viva a Promessa, é uma alegria enorme poder falar com vocês hoje, e especialmente sobre um tema que interessa para toda a denominação, como já foi aqui introduzido pelo Filipão, pastor Felipe, mas a gente é amigo, eu vou chamar de Filipão. Estamos em casa, Marcão. Que é esse assunto das eleições. É um ano que tem uma característica bastante interessante, porque há uma mobilização, né, de várias pessoas ligadas à administração que vão trabalhar para processar essas eleições dentro dos regulamentos que a igreja tem. Uma das grandes virtudes, eu acredito, da nossa denominação é que nós somos uma igreja extremamente organizada. Nós temos os nossos documentos normativos que detalham como as coisas têm que se processar e acontecer em anos eleitorais. E 2023 é um ano eleitoral. Então, em breve, todos os promessistas aptos a votar poderão participar, dar a sua contribuição na escolha das nossas lideranças, que além de serem pessoas que têm vocação pastoral, que têm unção espiritual, são pessoas também que se dedicam. Algumas delas, não são todas, alguns preferem ficar tomando conta da igreja local, mas tem um grupo de pessoas que Deus separa e Deus capacita para cuidar de questões administrativas, da gestão que vai além do espiritual. Tesouraria, secretaria, superintendência nas convenções regionais, os assuntos pertinentes a patrimônio, todas as questões legais que têm a ver com as estruturas do templo, do prédio, os planos futuros para a igreja, todas essas coisas transitam nessas casas para as quais a denominação vai eleger esse ano seus representantes. Né? Então é uma grande alegria poder estar aqui hoje, e hoje o Filipão já disse, hoje foi um dia especial aqui na junta, todos são importantes, mas hoje foi o dia que a Comissão Eleitoral teve espaço para tratar de dois dos principais assuntos que dependem de homologação, de aprovação aqui pela Junta Geral Deliberativa, que são o calendário eleitoral e a aprovação do fornecedor do sistema de votação. Já faz algum tempo, né, que as nossas eleições deixaram de ser feitas em papel e de forma presencial, no local onde é realizada a Assembleia Geral, e agora ela é feita pela internet, possibilitando o acesso assim, de muito mais pessoas. Pastor Marco, aproveitando que você falou sobre esses temas, assim, eu acho que é importante frisar algumas coisas que você comentou. Primeiro, você destacou aqui da seriedade da nossa igreja. Nós somos uma igreja que leva esse processo eleitoral muito a sério. E uma das características, né, da nossa igreja nesse aspecto é a transparência, né? Eu estava comentando em outro acesso aqui, outra entrada da TV Viva a Promessa, o quanto para a gente da TV Viva a Promessa está sendo uma oportunidade abençoada de poder compartilhar com os nossos irmãos agora por meio da internet todo esse processo, as principais informações, né? Pensando nisso, Marco, pensando nessa questão da transparência, você é o relator da comissão, né? A comissão, como você disse, tem o presidente, que é o presbítero Joazir, tem outros integrantes, né, que a gente com o tempo vai apresentando aqui para os nossos irmãos, e você comentou sobre esses dois temas importantes que foram tratados aqui hoje na reunião da Junta. Então vamos tentar falar deles separadamente, até para que os nossos irmãos... Para ficar bem didático e fácil das pessoas entenderem. Entendam, né? Porque esse passo a passo é muito importante, porque esse vídeo vai ficar na internet. A característica do YouTube nós temos algumas pessoas ao vivo aqui, mas depois os irmãos vão entrar, vão assistir. Muita gente vê depois. Você pode compartilhar o link lá na sua igreja local para que os irmãos também tenham essas informações. Então fala pra gente, Marcão, exatamente sobre esses dois pontos. Primeiro, o calendário. Tenta explicar para os nossos irmãos o que é o calendário, qual a importância dele e, obviamente, aquilo que você lembrar de mais importante, compartilhar com a gente. Mas se você permitir, um ponto antes do calendário, no item transparência que você mencionou, legal. É muito legal a gente poder compartilhar esse tipo de informação que, diferentemente do que algumas pessoas podem pensar, é informação tratada nos bastidores e trancada a 7 chaves. As informações não são segredo para ninguém. O fórum e o ambiente têm os seus atores, os seus personagens, as pessoas que, de acordo com os normativos, podem participar ali representando os demais na decisão. Agora, uma vez que a decisão é tomada, é de interesse de toda a igreja que ela chegue para os irmãos. Então, um espaço que foi aberto como esse aqui, na TV Viva a Promessa,
para levar para vocês informação, de fato, é uma iniciativa de transparência muito importante. Então, nada do que a gente vai dizer aqui é segredo, muito pelo contrário. Você leva essa informação adiante, compartilhe o link, faça chegar em todas as pessoas, porque são informações muito interessantes. Primeiro, então, a questão do calendário. O que é o calendário eleitoral? O calendário é o elemento que inclui todas as etapas, todas as fases do processo eleitoral, desde a aprovação das datas em que começa cada uma dessas etapas, como as etapas em si. Tudo começa com a aprovação pela Junta Geral Deliberativa. Os nossos documentos dizem que a Junta tem que dar o ok, a Comissão Eleitoral se reúne, ela estabelece as datas segundo os critérios do regimento interno e do regulamento eleitoral, traz para a Junta Geral e, uma vez aprovado pela Junta Geral, a gente dá ampla publicidade desse calendário. Eu disse aqui que ele é feito em etapas, e essas etapas eu vou citar algumas para vocês aqui. O registro dos eleitores. Então, quem são as pessoas que são aptas a votar de acordo com os nossos documentos? Os documentos listam quem são essas pessoas. Eu vou dizer para vocês rapidamente aqui, são os pastores das igrejas locais, a equipe administrativa, né, que além do pastor inclui o diretor financeiro, a secretária da igreja local, um membro representante para cada grupo de 50 ou fração nas igrejas locais, todos os ordenados que estejam ativos e com o cadastro ativo também no aplicativo no Promessa Mais. E o membro representante, os ordenados, os pastores e as diretorias das convenções regionais, a diretoria da Convenção Geral e a diretoria eleita da Convenção Geral. São as pessoas que participam do colégio eleitoral. A eleição da Convenção Geral tem um colégio eleitoral e das regionais tem também um colégio eleitoral, e ali há pequenas diferenças entre eles. Tudo começa com o cadastro desses eleitores. A etapa vigente no momento é o cadastro, é o que está acontecendo agora. Esse cadastro já está em andamento desde que o aplicativo Promessa Mais ele foi lançado. Então, os pastores, as secretárias nas igrejas locais estão cadastrando os membros, estão identificando quem são os ordenados ativos, lembrando que nós temos os ordenados por tempo indeterminado e os ordenados por tempo determinado. Esses por tempo determinado tem que ser feita uma assembleia na igreja local para que eles sejam reconduzidos ou substituídos, e a informação entra ali no aplicativo Promessa Mais, e essa etapa de cadastramento, no momento, é a que está rolando. A Comissão Eleitoral tem feito reuniões ordinárias para outras providências, mas a etapa que está acontecendo nesse momento aqui é a do cadastramento dos eleitores. E aí tem uma data, a limite para esse cadastramento acontecer. Depois a gente vai divulgar isso amplamente, claro, para que todas as pessoas tenham informação, e a gente faz questão de dar informação para vocês. Eu acho que é interessante ouvir você falando isso, né, e os nossos irmãos ter a consciência dos detalhes, né, Marco? Uhum. Às vezes as pessoas olham lá, vai ter eleições na igreja, mas não tem a dimensão, né, da especificidade, do desafio que é montar toda essa organização. Então, isso aí que o Marco falou em relação ao cadastro faz parte do calendário. Então, provavelmente, você aí na sua igreja vai ser procurado pelo secretário, pela secretária para atualizar a informação. Quando isso acontecer, faça isso com muita alegria, porque essa ação sua aí, por mais simples que seja, melhor dizendo, ela ajuda aqui o trabalho da comissão eleitoral na hora de organizar tudo isso. Em relação ao calendário, Marco, tem mais alguma questão que você gostaria de colocar? Eu mencionei a questão do cadastramento dos eleitores, mas outras etapas são importantes no calendário eleitoral, como, por exemplo, a abertura de prazo para submissão das intenções de candidatura. Por que intenções de candidatura? Porque o nosso regimento, ele define que as candidaturas, elas são homologadas numa casa, num ambiente administrativo chamado de colegiado. Só lá é que os candidatos são aprovados ou não pelas pessoas que integram o colegiado. Mas antes disso... Então deixa eu fazer uma intervenção, porque eu acho que é importante. Eu estou amando aqui essa aula que o Marcão está dando para a gente. Irmão, isso aqui é bênção. Você compartilha esse link lá na sua igreja local. Então você está dizendo para a gente que tem um outro processo desse calendário, que a pessoa vai sinalizar a sua intenção de candidatura. Isso. O fato dela sinalizar a sua intenção de candidatura não significa que ela será um candidato. Não significa. Porque a aprovação disso é para uma outra casa, e você estava explicando. Exatamente. Por quê? Porque existem critérios para cada cargo da Convenção Geral e para cada cargo em disputa das convenções regionais. O preenchimento desses critérios determinará se o candidato é apto ou não. Porém, ele pode, de forma antecipada, manifestar sua intenção. E o que é essa manifestação de intenção? É o preenchimento de um formulário
que estará disponível a partir do começo do mês de setembro. Eu não vou lembrar de cabeça todas as datas, mas isso depois você pode acessar no endereço que a gente vai divulgar em primeira mão aqui, também, né? Sim. O endereço das informações oficiais da Comissão Eleitoral. Mas assim, quando abre o prazo para submissão, as pessoas que se consideram aptas e que têm o desejo no coração de contribuir, têm condições, têm preparo, Deus já capacitou para contribuir na administração, lembrando que a igreja, ela é movida, né, pelo Espírito Santo e ele capacita diferentes pessoas para diferentes áreas. Talvez você diga, não quero me envolver com a administração, mas tem gente que é boa nisso. Amém. Tem gente que é capacitada para fazer isso e pode contribuir. Olhou nos documentos, puxa, tenho condições, preenche os requisitos. Vai lá, submete a sua candidatura. Então, essa é uma etapa importante. Ela tem começo e ela tem fim. A submissão de candidatura para a Convenção Geral começa ali no mês de setembro e vai até o dia 12 do mês de novembro, que é um domingo, do segundo domingo do mês de novembro, até às 17 horas do dia 12. O que acontece depois que fecha a pré-inscrição pelo site? Acaba, ninguém pode mais se inscrever? Pelo site não, porém, os nossos documentos dizem que dentro do colegiado, os membros do colegiado podem indicar as pessoas que estão ali para se candidatar, e se a pessoa aceitar e preencher os requisitos, pode submeter a candidatura lá dentro. Eu falei colegiado aqui mais de uma vez, talvez tenha gente que não saiba o que é isso. Vale a pena explicar. Né? Colegiado é o nome técnico, né, que os nossos documentos dão para a Câmara dos Representantes, para o grupo de representantes que é integrado pelas diretorias da Convenção Geral, o superintendente e o vice-superintendente das convenções regionais, diretor das instituições da nossa denominação e o líder de cada um dos ministérios da nossa denominação. Se eu esqueci algum elemento, é só você procurar no regulamento ou no regimento interno, que estão lá todos. Esse grupo de representantes é o grupo que aprova, que homologa ou rejeita uma candidatura. É claro que a palavra é estranha, o rejeita, mas os documentos estabelecem critérios para rejeitar. Pensa como se você estivesse submetendo a um exame qualquer. Você vai precisar atingir os requisitos e, às vezes, o não cumprimento dos requisitos não é de má fé. É porque, simplesmente, você não está no ponto ainda para se candidatar, né? Mas você pode chegar lá numa próxima eleição, você preenche os requisitos. Leva lá para o colegiado e o colegiado homologa. Então, colegiado também é um item do calendário eleitoral. Legal. Ele tem data para começar e data para terminar. E o pastor Marco colocou aqui uma questão que é muito importante. Você está ouvindo tantas informações pela primeira vez, às vezes fica assustado, tantas informações assim. Ele disse uma coisa aqui que é muito importante. TV Viva Promessa vai trazer aqui em primeira mão, assim que obviamente a gente tiver autorização, em primeira mão para você que acompanha aqui todos os nossos conteúdos, o site oficial da Comissão Eleitoral da nossa igreja, onde todos esses detalhes vão estar lá disponíveis para que você, obviamente, tire as suas dúvidas, tenha um pouco mais de conhecimento, e essas informações vão estar lá contidas lá para você ter condição, obviamente, de participar com a gente de todo esse processo e, obviamente, ajudar a igreja nesse desenvolvimento e na ampliação desse trabalho que a Comissão Eleitoral faz com muito carinho e com muita excelência. Legal. Em relação ao calendário, tem mais alguma coisinha? Sim, só esclarecer que eu mencionei para vocês o colegiado. Nós temos duas etapas do colegiado. A primeira etapa, ela define quem são os candidatos à diretoria da Convenção Geral. Os nossos documentos estabelecem que essa reunião ela tem que acontecer dentro de uma assembleia e tem que ser em dia não útil. Então, por isso que ela é realizada no domingo, vai ser realizada no domingo e no dia 12 de novembro. Depois de definidos os nomes, a etapa seguinte é a divulgação dos nomes e das propostas dos candidatos. É assim que está lá no regimento interno. Quem é o candidato e qual é a proposta dele para o futuro da igreja? O que ele pretende fazer na sua administração? Todos farão isso. Essa divulgação ela deve durar 48 horas. Então a gente começa a divulgação no domingo e termina na terça-feira à noite. Quando termina esse prazo de divulgação, aí vem a entrevista com o presidente, o candidato ou os candidatos, né, a presidente da Convenção Geral. Vai ser realizado na terça-feira, dia 14, por volta das 20 horas, transmitido ao vivo pela TV Viva Promessa. É a oportunidade de você conhecer os candidatos. Nessa ocasião, a comissão eleitoral é quem conduz a entrevista com os candidatos e fará perguntas
para que os irmãos conheçam melhor as propostas dos candidatos sobre variados temas que interessam a administração. Tanto temas relativos a questões doutrinárias, como também visão administrativa, visão de futuro, pensamento sobre missões, sobre o futuro da igreja. Vários temas. Acabou a entrevista. No dia seguinte, que é uma quarta-feira, vai ser dia 15 de novembro, que é um feriado, portanto, dia não útil. O regimento diz que a eleição tem que acontecer dentro de uma assembleia e a assembleia não pode ser em dia útil. Então, por isso que ela vai ser na quarta-feira, dia 15 do mês de novembro, eleição para a Convenção Geral. Começa às 8 da manhã, vai ser feita pela internet a votação e termina às 16 horas. Terminou às 16 horas, a gente faz a apuração, divulga o resultado e imediatamente, na sequência, faz a diplomação e posse da diretoria geral eleita, que a partir desse momento passa a integrar o colegiado, junto com os demais que já participam do colegiado. Aí essa segunda etapa do colegiado, que começa no próprio dia 15 de novembro, no período vespertino, depois que a gente deposse, né, a igreja deposse, o pastor presidente deposse a diretoria geral eleita, começa a segunda etapa do colegiado agora, não mais para a convenção geral, mas para as nossas 26 convenções regionais. Imagina o desafio, porque a gente tem que fazer isso em tempo hábil, para que no próximo dia não útil seguinte, que seria o sábado, incluindo aí no meio 48 horas de divulgação, a seleção dos candidatos, 48 horas de divulgação e a eleição em si, que a gente tenha tempo hábil de fazer a eleição para as convenções regionais, que vai acontecer no domingo, dia 19, no período da manhã. Vai do período da manhã até às 14 horas. Marco, uma coisa interessante, detalhe, irmãos, na explicação do pastor Marco, que é importante destacar. Você percebeu que tanto para a eleição da Convenção Geral quanto para a eleição da Convenção Regional, o Marco cita dia não útil. Por que dia não útil? Porque há uma preocupação, principalmente da Assembleia Geral, que a maioria dos nossos irmãos possam participar desse momento das informações que vão estar acontecendo. TV Viva a Promessa vai estar cobrindo e trazendo para você todas as informações possíveis, mas também você vai ter condição de acompanhar, porque o dia vai ser não útil, não vai ser um dia de trabalho, e você vai ter condição ali de acompanhar. Apesar do voto ser pela internet, teoricamente não faria diferença. Não faria diferença. Porém, nos nossos documentos está escrito assim, a gente tem que seguir criteriosamente o que está escrito lá, sob o risco do processo não ter validade jurídica, né? Terminou, então, a eleição, a gente procede à apuração, é uma das últimas etapas do calendário, procede com a apuração para as convenções regionais e na medida em que a apuração for saindo, a gente vai fazendo a divulgação. Toda a divulgação feita pela internet, você não precisa gastar R$1 para sair da sua casa e vir para cá, para saber quem ganhou, quem não ganhou, né? E além do canal TV Viva a Promessa, a gente vai fazer a divulgação do resultado no veículo oficial da Comissão Eleitoral das eleições da nossa denominação, que é um site que vai ter um endereço que o pastor Felipe, é claro, que não vai tirar essa alegria dele de poder dar esse furo aí pros irmãos. De mas contar. Será que eu já posso falar agora? Pode, não tá no ar ainda. Mas pode falar? Pode, vai lá. Você me autoriza? Vai fundo, irmão. Gente, então aqui, essa daqui tem que colocar depois aí o pessoal da edição, depois vai ter que colocar exclusivo TV Viva a Promessa. Poxa, obrigado por essa honra. Então vou anunciar aqui sobre a palavra do nosso relator da Comissão Eleitoral. Nós vamos ter então um site, e esse site vai ser um site específico da Comissão Eleitoral, onde a administração é feita pela equipe da Comissão Eleitoral, e o endereço desse site é Vote Promessa, votepromessa.org. Votepromessa.org. Obviamente, como o pastor Marco já colocou, esse endereço ainda não está no ar, porque está sendo processado aí todas as informações, principalmente aquelas questões legais que vão estar lá, né? São necessárias que sejam aprovadas para estar lá, mas votepromessa.org vai ser o endereço do site oficial da Comissão Eleitoral que vai conduzir o processo eleitoral da nossa igreja. Furo de reportagem aqui, 2023. Isso aqui é inédito, irmãos. Nós temos que glorificar Deus. Coloca aí nos comentários. Parabéns, TV Viva a Promessa. E também parabéns ao pastor Marco. O que vai ter lá? O que vai ter lá, né? Todos os regramentos, né, que disciplinam esse processo, regimento interno da Convenção Geral, o regimento interno das convenções regionais. Na verdade, a gente, como eles são todos iguais, a gente não precisa colocar de todas. Então a gente coloca um template lá de uma convenção regional. E aí, você que é de outra região, saiba que é igual, não muda nada. O regulamento eleitoral, esse sim é mais específico. É ele quem disciplina o processo todo, claro, sempre sujeito à lei maior, que é o nosso estatuto, que também estará lá disponível.
e o regimento interno, que também tratam dessas questões. Além disso, um formulário de perguntas frequentes. A comissão sempre recebe muitas perguntas. E cada pergunta nova que chega alimenta essa base de respostas, porque a dúvida de um pode ser, de repente, a sua dúvida. E aí você não precisa acionar a comissão para ter a sua dúvida esclarecida. Mas, digamos que não tem lá um assunto que você tem dúvida. Sim. Você vai ter lá um formulário, fale com a comissão eleitoral, onde você pode enviar a sua dúvida, e a comissão ela tem duas formas de responder. Se for uma dúvida simples, que não afeta o processo como um todo e não precisa de deliberação, ela vai responder diretamente para você e inserir lá no FAQ. Tá? Agora, se é uma questão que tem a ver com o processo, a comissão se manifesta. A forma oficial dela se comunicar com as pessoas é por meio de editais. Então, esses editais também estarão disponíveis no votepromessa.org. Esse canal também é um canal para o oferecimento de denúncias. Então, de repente, nós temos regras em relação ao processo eleitoral. Por exemplo, é vedado ao candidato fazer propaganda de si mesmo, porque a responsabilidade de divulgar, da ampla publicidade dos nomes e das propostas, cabe à comissão eleitoral. Então, se o candidato não pode, evidentemente, algum candidato fere esse princípio, então temos lá um canal para o oferecimento de denúncias. A gente não acredita, nem imagina e nem deseja, muito menos espera que a gente vai receber um monte de denúncias. Sim. Pelo contrário, a gente ora e se organiza para que seja um processo 100% espiritual, abençoado. A equipe que conduz, ela tem autonomia e não sofre qualquer tipo de interferência, seja das regiões e muito menos da convenção geral. A comissão eleitoral tem autonomia para conduzir o processo, mas você tem o canal lá à disposição. Então, de repente, você entendeu que alguma coisa está ferindo o processo, você pode reportar isso para a comissão. Ela tem seus procedimentos para fazer rápida apuração, deliberar e dar um retorno, uma resposta, sempre por meio de editais. Muito bom. Tá? O que mais que vai ter lá? Qualquer assunto relacionado a eleições. É o canal oficial da Comissão Eleitoral, é o Vote Promessa. Mas eu vou votar pelo Vote Promessa? Não vai. Não. Aí entra o segundo ponto que foi aprovado hoje aqui. Legal. Então a gente vai falar agora do segundo ponto. Nós falamos aqui que na reunião da Junta Geral Deliberativa hoje foram 2 pontos trazidos pela Comissão Eleitoral. O primeiro tem a ver com o calendário, que o pastor Marco que fez uma exposição, uma aula pra gente relacionada ao processo eleitoral da nossa igreja. Então agora ele vai falar sobre a forma de votar, uma plataforma, um software que foi também aprovado hoje na reunião da Junta, que vai servir, obviamente, para que você, eleitor, possa fazer aqui a sua manifestação através do voto. Marcão, explica pra gente como vai funcionar essa questão, que também foi aprovada aqui já pela Junta Geral, e como é o procedimento em relação à comissão e, obviamente, compartilhar isso futuramente com os nossos irmãos. Legal. Nesse ponto a gente não precisa nem se alongar muito, porque não é a primeira vez que a gente faz eleição pela internet. Legal. Então eu sei que na nossa audiência aqui vai ter gente que eventualmente está votando pela primeira vez, mas não tem muito segredo. Mas quem já participou da eleição anterior, 2019, o voto já foi feito à distância por meio da internet. Não é no Vote Promessa. O Vote Promessa é o nosso canal de comunicação com o nosso público aqui, com os nossos irmãos da nossa denominação. O voto, ele é feito na plataforma do fornecedor, nós tivemos hoje a aprovação de contratação desse fornecedor. Como é que se deu a busca por esse fornecedor? A Comissão Eleitoral tem uma subcomissão técnica que foi ao mercado em busca de fornecedores dessa área, gente com experiência que já tenha promovido processos eleitorais não apenas para igrejas, mas para instituições do mercado de uma maneira geral. Trouxe várias empresas, fez uma análise, uma avaliação, bateu preço, condições técnicas, tamanho da equipe, tipo de suporte que dá, tecnologia, segurança, a facilidade de usar a ferramenta por pessoas que não têm muita habilidade com ferramentas tecnológicas. E aí chegou um denominador, trouxe para hoje aqui para a Junta Geral Deliberativa, apresentou o nome da empresa e a proposta financeira, foi aprovado. Então agora a gente começa as tratativas com essa empresa por coincidência, e aí é mera coincidência mesmo, porque nós temos muitos fornecedores, mas pela proposta de valor que tem ali, não valor financeiro, mas de produto mesmo, de suporte, a mesma empresa que forneceu para a eleição anterior. Então, até para quem já votou, né, na eleição de 2019 vai estar bem familiarizado. A tela de votação é muito simples, muito acessível, você não precisa baixar aplicativo, não precisa comprar computador, você só precisa ter
acessar o endereço no dia da votação, que será enviado a todos os cadastrados e também divulgada pela TV Viva Promessa, enfim, todos os nossos canais, ampla, né? E fazer o voto com o seu dispositivo com acesso à internet, tá? Então, eu acho que basicamente essas são as duas notícias mais importantes que a gente tem daquilo que foi aprovado aqui, mas a gente pede a vocês que acompanhem sempre as divulgações, porque outras novidades a gente estará usando esse espaço que a igreja tem hoje aqui, conversando com vocês e mantendo vocês sempre bem informados acerca de tudo. Uma mensagem final aqui para devolver Amém. A palavra para o pastor Felipe, agradecendo já pelo espaço. Por favor, não deixe para a última hora para atualizar o seu cadastro. Você que é ordenado, veja se a sua ordenação é por tempo determinado, se ela está expirando. Se estiver expirando, converse com o pastor da sua igreja para que a igreja local faça uma assembleia. De repente você vai ser reconduzido ou não, de repente a igreja tem planos de substituir o corpo diaconal, enfim, os critérios aí cabem a cada igreja local. Mas é importante fazer tudo isso com antecedência para não ser surpreendido no dia da eleição, você querer votar e não posso. Mas por que eu não posso votar? Porque acabou o prazo para você resolver essas questões de cadastro. Então não é só cobrar o pastor, nem só cobrar a comissão eleitoral, mas faça a sua parte também, dê a sua contribuição e nós vamos ter um processo eleitoral abençoado em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Obrigado a você, Filipão. Valeu, cara. Bênção de Deus aqui. Tenho certeza aí que os nossos irmãos foram abençoados. A gente tinha aproximadamente 50 pessoas conectadas com a gente. Isso aí vai virar 500 Exatamente, mil depois. O pessoal vai replicar. Então, irmãos, graças a Deus, nós tivemos aqui uma oportunidade ímpar de já em primeira mão aqui ter todas as informações que foram trazidas aqui. Eu queria incentivar você, depois que a live terminar, compartilhe essas informações com o seu pastor local, no grupo do conselho da igreja, no grupo da igreja, para que os irmãos tenham acesso às informações. Como bem disse o pastor Marco, a gente vai replicar isso inúmeras vezes aqui, mas não custa nada a gente já incentivando os nossos irmãos, porque quantos mais promessistas tiverem acesso a esse conteúdo, melhor vai ser o trabalho dos nossos irmãos. E como bem disse o pastor Marco, o nosso desejo é que esse processo eleitoral seja um processo tranquilo para a glória de Deus e que Deus continue direcionando a igreja dele, abençoando os nossos irmãos que eventualmente vão se colocar à disposição para servir a igreja na administração e a todos nós que vamos participar desse projeto, desse processo. Marcão, muito obrigado. Valeu, um abraço, pessoal. Orem pela comissão eleitoral, pela sua igreja, pela sua denominação. Amém. Há de ser uma ação espiritual muito Amém. Mais do que administrativa, né? Amém. Antes de concluir, Marcão, eu queria pedir então para você que, além de tudo, né, você é um homem conhecido, um líder conhecido da nossa igreja. Termina com uma oração, vamos orar por esse processo, por tudo aquilo que Deus está fazendo na igreja. Vamos fazer isso juntos. Nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, Amém, por esse espaço, Deus. por esse canal, Amém. pela audiência de hoje, Amém, por aqueles que serão alcançados pelas informações que foram aqui colocadas. Deus. Nós estamos com o coração alegre. Amém, por tudo Senhor. que aconteceu e tem acontecido nessa Junta Geral Deliberativa. Graças a Deus. São casas importantes, Amém. com homens e mulheres espirituais, homens de Deus, Amém. que tomam decisões pensando no melhor para a Igreja de Cristo. Amém. Essa porção da Igreja de Cristo que é a comunidade promessista. Amém. Pedimos a Tua bênção por esse processo, meu Deus, em todas as etapas, em todas as fases. O estresse é inevitável, porque o processo é cansativo, o calendário é apertado, Verdade, há muito Deus. trabalho para ser feito, mas ninguém vai fazer isso com o coração amargurado, com tristeza, com aborrecimento. Amém. Farão com alegria toda a equipe de muitos voluntários que trabalharão para as eleições acontecerem. Amém, Deus. Graças Pastores, missionários, missionárias, ordenados, irmãos e irmãs de toda a igreja, a própria comissão eleitoral e seus colaboradores, todos trabalharão, meu Deus, com afinco, mas com grande alegria, para que para muito além do administrativo, seja também uma grande festa espiritual, no sentido em que a igreja caminhará para se capacitar com pessoas preparadas para a gestão nas diferentes regiões desse país. E as decisões, muitas vezes, que importam para os países para além do Brasil, saem dessas casas administrativas importantes. Verdade, meu Deus. Deus, que esse processo seja abençoado com a ajuda do Espírito Santo e para a glória do nome de Jesus. Te agradecemos. Amém.